E aí, bora clientizar a sua empresa, o seu negócio? Estamos aqui com um episódio daqueles, assim, de encher o orgulho da nação de CS, de CX, porque temos uma convidada que representa o sonho de trabalhar de todo mundo. Onde você quer trabalhar quando você crescer? Lá naquele lugar. Então, a gente vai receber aqui hoje uma dessas profissionais que trabalha nas empresas que a gente admira. Já passou por umas, aí ela vai contar o histórico pra gente. Mas hoje vamos receber Mariana Assis, que está na Meta. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes. E para você que não está situado quem é Meta, é o Facebook, tá, gente? Já vamos esclarecer isso. Mari, seja muito bem-vinda. Obrigada, Robs. Adorei o preâmbulo, né? Para você que ainda não está nesse mundo, não ouviu a atualização. Rebench. Exato. Mas então, acho que contando um pouco, né? Então, eu sou a Mari Assis. Trabalhei no LinkedIn, aí um tempo como Head de Customer Success para a Latam, e aí agora estou na Meta, também na área de Customer Success, para um produto corporativo que a gente tem de comunicação e colaboração aí para algumas das grandes empresas aí do Brasil e da América Latina. É um histórico bem pouco, assim, bem... encontrei a Mari ali e convidei ela para vir falar aqui, imagina, né? Um histórico desse... Trabalha nas empresas que as pessoas almejam, falam, nossa, olha lá o que ele faz de experiência, olha lá o que faz de sucesso. E realmente as pessoas almejam carreiras nessas empresas. Acho que isso vai ser uma boa inspiração aqui para o público. Sim, espero que sim. Vamos lá, vamos aí o que eu puder trazer para contribuir, né? Acho que com certeza tem coisas legais e tem coisas que eu vejo outras empresas no mercado fazendo bem melhor que a gente. Então, vamos também acabar com mitos. Explorar essas ideias. Mas quem é Mari? Fora essa veia profissional aí, quem é Mari? Quem é Mari? Bom, sou casada com a minha esposa Cibele. Cibele, um beijo. Ganhamos like de Cibele agora. Like de Cibele. Já fui jogadora de ping-pong, já tentei ser freira, já fui desenvolvedora de software. Aí, acabei caindo em CS sem querer. Acho que meio que todo mundo em CS acabou meio que sem querer caindo nisso daí, né? Eu diria que da nossa geração, sim. É verdade. A atual tá planejando. É verdade, né? Eu tô já meio que dedurando a nossa geração, aí há quanto né? tempo você tá na área de CS? Mas, assim, acho que... Também fico muito feliz de estar aqui com você hoje, porque acho que quando comecei nessa área, eu entrei lá no LinkedIn e aí... na empresa, né? E tava lá, assim, começou o pessoal lá dos Estados Unidos me falar, é assim que a gente faz Customer Success, é assim que a gente faz Customer Success. E aí eu comecei a olhar, falei, não, legal. Esses caras, né? Poxa, Vale do Silício, show. Mas tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa dar uma tropicalizada. E eu não sabia como. E aí, ouvindo você, ouvindo o pessoal aí da comunidade de Customer Success, eu acho que eu comecei a ter... Não, legal. Eu tava pensando isso, não é loucura. A Rob está fazendo tal coisa em tal lugar. Não Ela é já tão era doida. louca antes de mim. Já era louca antes de você, ótima. Funcionou, gente. Obrigada. É sobre isso. Acho que já venci na vida, tô indo embora. Mas é isso, então super feliz. Ter uma base, ter com quem trocar a ideia. Por mais que ninguém tenha feito nada ainda. Eu acho que isso é um negócio que é muito legal na comunidade de Customer Success do Brasil, né? Que não importa, às vezes você tá falando... Eu lembro um dos primeiros eventos que eu fui... Tava lá, a gente brincava que era meio que o Olimpo, assim, de Customer Success, um povo de umas empresas grandes. E aí eu tinha uma equipe de, 3 pessoas. E eu fui ouvinte, né? E aí, depois eu consegui começar a conversar com essas pessoas e ver que dá para trocar, né? Não importa o tamanho da empresa, não importa o tamanho da equipe, importa que você tá querendo buscar aprendizado, troca. Sempre tem algo que você pode aprender das conversas, né? Então, às vezes, o pessoal vem pedir benchmark. Eu falo, vamos, porque eu sempre aprendo alguma coisa, né? Eu consigo, com certeza, eu acho que eu levo algo, mas eu sempre também trago algo comigo depois.
E tem até aquela escala de pirâmide de como você aprende coisas. E você aprende mais quando ensina. Verdade. Não lembro o nome da pirâmide, mas... também não. Depois a gente coloca aí na edição. Mas quando a gente tá trocando, ensinando, a gente também tá relembrando o que já sabemos para poder falar, né? Sim, com certeza. Com certeza. E hoje você tem esse cargo lá na Meta, então chiquérrimo. Você fala, gente, eu sou amiga de Mari. É minha amiga, conheço ela. Sempre uso isso, tá? Desculpa, eu tô te contando agora. E eu uso que eu sou amiga da Hobbs. Já estamos dando carteirada aí. Mas esse cargo que você ocupa hoje, ele vem com atribuições, claro, você tem as suas funções. Hoje, qual que é a sua principal atividade? Legal. Hoje eu faço parte de um time de liderança global de Customer Success. Então, tem representantes de cada região do mundo. Tem um par meu da Europa, tem um par meu da Ásia, um de Estados Unidos, né? Que a gente chama de América do Norte, ali Estados Unidos e Canadá. E eu representando a América Latina. E aí, eu tenho algumas responsabilidades. Acho que a primeira é cuidar do meu time. Isso é muito forte em empresas do Vale do Silício. Então, eu tenho times... A gente não tem times maiores do que 8 pessoas reportando direto para você. Porque... 50% do meu tempo é trabalhar plano de carreira, entender bem-estar, hoje em dia ainda mais o bem-estar emocional também, além, né, vamos dizer, do dia a dia ali da carreira da pessoa. E depois que eu cuidei da minha equipe, vamos dizer, o tempo que eu tenho ali para investir depois é para projetos globais que a gente está definindo a estratégia de Customer Success para a nossa vertical globalmente. Então, a gente acaba tendo que entrar num consenso ali. Cada um traz a nuance cultural da sua região e a gente define ali como é que nós vamos cuidar dos clientes naquele ano, naquele semestre. Parece algo bem simples, assim. Vou fazer meu chazinho aqui, vou entrar na reunião com todas as pessoas do mundo e tomar decisões. Não é? Bem tranquilo. Claro que tem aquela coisa que você deixa pra fazer depois, porque né, eu não gosto tanto assim, isso não é tão legal. Então, no seu dia a dia, qualquer atividade, mas talvez eu faça isso mais tarde. Sim, o que eu deixo vai procrastinando, né? Sim. Eu acho que todo gestor de CS que está em uma empresa, né? Uma empresa ali que já tem um pouco de burocracia, sofre muito com processos internos de... Às vezes é a cobrança que não está funcionando, às vezes é um sistema interno que não fez direito um registro de um contrato. Esse tipo de coisa acho que é o que drena muito a minha energia, mas que eu tenho que apoiar a minha equipe para, se chega em algum momento que não está indo para frente, eu vou lá e eu tenho que ajudá-los a tirar esses obstáculos da frente, né? Isso são coisas que, se eu pudesse, eu não faria mais. Aí chega o e-mail lá, Mari, me ajuda aqui rapidinho que o cara lá do suporte não tá me escutando? Mais ou menos isso, né? Ou a empresa de cobrança que as pessoas ficam lá espalhadas pelo mundo, não estão conseguindo entender o que o meu cliente brasileiro está falando, né? Então, coisas desse tipo aí que chegam bastante, porque todo mundo tem isso, ainda mais quando você tem a quantidade de clientes que a gente tem, né? Mas, se eu pudesse, eu deixava para lá. Essa é boa. E é importante a gente definir aqui do que a gente está falando, quem é cliente, o produto, porque senão a gente confunde muito. Não, Mari trabalha no Facebook, perdi a minha senha, vou ligar para ela. Olha, isso, às vezes a gente nem fala que trabalha no Facebook ou no Instagram, né? Porque senão só fica nisso, né? A minha foto não tá carregando aqui, você pode me ajudar? Exatamente. Mas quem são os nossos clientes, né? Então, a Meta tem um produto corporativo que se chama Workplace e a gente vende isso para outras empresas que querem ter ali um ambiente de colaboração, de comunicação interna. Então, os meus clientes são B2B, que a gente fala. Então, atendemos grandes empresas, alguns casos que são públicos, né? Que são clientes que concordaram com a gente em dizer que são clientes. Raia Drogasil, Riachuelo, Magazine Luiza, são grandes empresas aí que estão usando já para se comunicar com a sua força de trabalho, usando a nossa plataforma. Do mundo remoto, no mundo online, aí dá para conectar todo mundo lá no Workplace. Exato, e a gente viu um grande boom na pandemia também, né? Pela necessidade de repente, estar todo mundo em casa. E é uma coisa que conecta muito quem está lá na ponta. Então, o vendedor de loja, aquela pessoa que às vezes nunca vai ver um CEO na vida dele, se o CEO não for lá visitar a loja. Essa plataforma possibilita isso, que ele veja uma live, que ele mande um comentário para a live do CEO, então aproxima as pessoas nas empresas. Eu vou aproveitar o momento. Luísa, me nota.
Eu quero falar com a CEO também. Ai, né? Ai, gente, Luísa, sério. me nota aqui rapidinho que eu quero bater um papo com você. Acho que todo mundo que trabalha com o Magazine Luiza, o sonho é... Ai, quando é que eu vou poder conhecer a Luísa? Eu sempre brinco que não manda um e-mail escrito CEO. A gente sabe que não é o CEO que manda. Mas se for o da Luísa, eu acredito. Não é? Se veio assinado pela Luísa, foi a Luísa que escreveu. Com certeza. Que mulher incrível, né? Que mulher, acho que uma inspiração e referência pra gente, né? Com certeza. Acho que entra no aspecto aí de inspiração que queremos aqui. Com certeza. Trazer para o público. Mas a meta, o workplace, então, trazendo mais centrado aqui para o nosso papo, nasceu pensando nessa estratégia de, não, vamos ter CS, vamos ter CX? Já se pensava nisso na raiz de produto? Legal, acho que é uma pergunta que eu posso até responder de forma mais ampla, pensando nessas empresas do Vale do Silício, como que elas nascem, né? Porque geralmente nasce um produto que vai resolver um problema de alguém, né? E é um problema que realmente precisava ser solucionado. E quando quando esses produtos começam a crescer, como essas empresas medem o sucesso desse produto? Com o número de usuários, com os feedbacks que elas estão recebendo, com a taxa de adoção do produto. Então, desde ali do embrião, esses produtos eles já são pensados, né? Eu estou resolvendo um problema de alguém, então eu já penso que eu preciso entregar esse sucesso para esses usuários. E tudo é feito baseado em... Os meus usuários estão adotando aquilo que eu estou entregando? Estão usando? Isso está entrando no dia a dia deles, tá? Então, com certeza, se eu tivesse que dizer... nessas minhas duas experiências, eu vi produtos que nasceram focados no cliente, em primeiro lugar. Né? Entendendo como é que eu vou resolver aquilo e no dia a dia, conforme eles foram evoluindo, também monitorando para ver, poxa, eu lancei tal funcionalidade. Não tem muita gente usando. Poxa, eu posso ter errado a minha análise. Eu achei que eles precisavam disso, mas eles não precisam. Vou deixar para lá e vou continuar fazendo algo aqui. Que pelo que eu estou ouvindo do cliente, é algo que ele precisa. E assim vai, né? Então, a equipe de produto, ela é um grande, assim... É uma ouvidoria, vamos dizer, não no conceito aí de ser X e tal, mas é aquela equipe que está atenta a qualquer sinal que consiga ter aí do cliente, do usuário final, para melhorar o produto, para que essa pessoa continue evoluindo ali na adoção e no sucesso que ele tem que ter com aquele produto. Tem algumas coisas de startup, né? Que eu acho que beneficiam todo o mercado, que não deveriam ser de startup ou não serem consideradas como. E eu sou mentora de startup, então a gente sempre ensina, né? Valida que o problema existe, depois tu valida a solução, daí tu mede a latência da solução e aí é MVP rodando. E muitas empresas têm dificuldade de fazer isso porque se apaixonam pela solução, né? Sim, e eu acho que tem uma coisa que eu vejo... Que às vezes, para quem é de Customer Success, você pode até às vezes sentir uma raiva. E eu vou explicar por que raiva, né? Porque você tá lá falando com o cliente e nós somos muito apaixonados por fazer... Não, o cliente tá falando, eu tenho que ser a voz do cliente aqui dentro, eu quero fazer o que ele tá me pedindo. E a gente começa a criar algumas opiniões sobre o produto e o que a gente deveria ter no produto. E, com certeza, muitas das opiniões, talvez, ou dessas visões que um CSM tem... são reais, assim, poxa, o cliente já tenho 10 clientes que me falaram que precisam de tal coisa. Mas o que eu vejo nessas empresas do Vale do Silício é que eles ouvem esses sinais, mas eles não se baseiam apenas nestes sinais de pessoas dando opiniões ou feedbacks. Eles têm... Então, nós temos, né, até no LinkedIn, aqui na Meta também, equipes de pesquisadores mesmo, assim, a gente chama UX Research. Então, o pessoal vai lá, entrevista X usuários, X clientes que tenham tantos 1000 funcionários e gostem muito da funcionalidade tal. Eles vão lá, eles entrevistam, eles fazem uma pesquisa com metodologia científica. E depois disso, eles vão decidir, olha, baseado no que a gente encontrou de resultado, a gente entendeu que, na verdade, essa necessidade pode ser resolvida dessa forma. Então, é algo muito focado no usuário final, no cliente. No problema, e não numa opinião minha, da Mari gerente, ou de alguém que fala, eu acho que tinha que ter isso. Porque se eu fosse tão gênia
eu poderia ter criado meu próprio produto, né? Então, assim, na real, eu acho que é um exercício de humildade mesmo para nós também, de a gente tem que trazer, né? A gente alimenta a equipe de produto com isso, mas é um dos inputs que eles recebem para depois consolidar e falar, ó, nós vamos por essa direção com o nosso produto. Porque a gente fica meio frustrado e aí vem, acho que esse ponto da raiva do cara, tá bugado, tá com problema, não é isso que o cliente quer, eu já passei o que ele quer. E as coisas não vão acontecer na velocidade que o CSM imagina que vai acontecer, é claro, porque tem outras diretrizes entrando de modelo de negócio, de precificação, de redesenho de produto, um monte de coisa estratégica do negócio e o nosso tá ali na fila, né? Tipo, querido, você tá com um problema no botão, a gente tá mudando a forma de precificação do produto, calma. Exato. Exato, tem a priorização do que você tá, do que a equipe de produto e de engenharia priorizaram, conseguem entregar, então a gente tem que aprender a lidar com todos esses fatores, né? Controlar o emocional um pouco. Exato. Essa paixão que vem aqui, ó, de quase um torcedor, né? Sim, a gente é fãzaço do cliente, quer resolver as coisas o quanto antes, com certeza. Mas alguns processos precisam de maturidade, precisam de tempo, ou mais análises, ou outras coisas envolvidas. E tanto nessa experiência de transição aí de empresa que você teve, claro que elas seguem, entre aspas, o mesmo modelo ali do Vale do Silício, mas elas têm processos culturais, assim, de, senta aqui, vamos falar sobre cliente hoje. Tem legal. Processo cultural para falar do cliente? Tem muitas coisas que a gente faz relacionado a isso, né? Então, algumas coisas que me surpreenderam positivamente quando eu comecei a trabalhar, né, nessa área. Você ouvir, por exemplo, né, um CEO, né, então, falando que a primeira métrica que todo mundo tem que ter é um index, então um índice de sucesso daquele cliente, né? Ou no caso, quando a gente está falando da empresa como um todo, eles nem usam sucesso, eles falam valor. Então, quanto de valor eu estou entregando para cada um dos meus clientes? Dentro de todas as verticais que a gente tem, né? Então, se fala muito sobre isso. Eu lembro, no LinkedIn, por exemplo, a gente tinha encontros anuais com o nosso... o chefe global de revenue, né? Então, de vendas ali e operações. E ele abre a palestra dele definindo o que é customer value, o que é valor para o cliente. Na nossa visão de LinkedIn, lá na época, né? O que eu estou querendo que vocês entendam que seja valor para o cliente. E aí, assim, naquela época, eu lembro até hoje, né? Ele fala, entregar valor para o cliente é você entregar resultados que estejam alinhados com o negócio do cliente para que ele veja resultados mensuráveis, né? Então, ele consiga não só ter aquele resultado, mas que ele consiga medir o quanto que a gente ajudou o negócio dele, o quanto a gente impactou. Né? Então, tem isso. Depois, nas duas empresas, nós temos, dentro das nossas métricas de avaliação de performance, tem índice de valor do cliente ou índice de adoção que o cliente está ali vendo e usando na nossa plataforma. E isso nunca sai. É sempre uma coisa, é um pilar que tem para CS, que tem para produto, que tem para engenharia, que é cross-funcional, que a gente fala, né? Então, e aí, entrando nesse ponto, eu acho que quando você coloca uma métrica de performance que está atrelada ao sucesso do cliente, à adoção do teu produto, você faz com que todo mundo trabalhe naquela direção, né? Sim, que é a performance da empresa, não da área. Exatamente. Não do trabalho da Mari. Exatamente. Não é só a área de Customer Success que vai ser medida pelo cliente estar ou não utilizando aquela plataforma. Mas todos estão sendo medidos daquela forma. Então, você faz com que todos tenham na cabeça, quando eles acordam e vão lá sentar na mesa deles para trabalhar, o que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou priorizar o meu tempo para fazer com que o meu cliente use mais o meu produto? E ele só vai usar mais se ele vê valor naquilo. Né? Então, isso eu acho que é uma das coisas que eu vejo que realmente faz a empresa ser centrada no cliente. Que é um processo também que precisa de tempo. Não vai mudar de hoje para amanhã, né? Mudei o processo aqui, amanhã tô funcionando. Sou CS, sou CX, sou centrado no cliente. Não é algo naturalmente de um dia para o outro. Precisa desse processo de maturação em todo o negócio? Com certeza, né? Eu acho que mesmo nessas empresas em que elas nascem e elas dependem
desse sucesso, dessa adoção do cliente, da boa experiência que ele vai ter com o produto, chega uma hora que você começa a crescer como empresa, né? Vamos pensar numa startup, ela vai lá, tem uma ideia legal. Aí, de repente, cresceu, tem 100 pessoas, tem 1.000 pessoas. Aí você já começa a ter um ambiente corporativo no qual cada um tem... almeja coisas, tem ali os seus objetivos pessoais, profissionais. E aí você precisa ganhar a adesão dessa liderança para dizer, sim, pessoal, vamos todos trabalhar nessa direção. Então, desde o presidente, precisa ter adesão desse presidente ou dessa presidenta, né? Que vai ali olhar e vai dizer, o cliente é importante para nós, né? Eu vejo, assim, eu acredito muito que se não vem de cima... É muito difícil de você mudar essa cultura em uma empresa, né? Às vezes, vem algumas pessoas falar comigo, é um analista de Customer Success ou é um gestor ali de linha de frente e a pessoa fala, não, mas eu preciso fazer com que minha empresa seja centrada no cliente. A primeira pergunta que eu faço é, você já conversou com o presidente da sua empresa sobre isso? Ou você recebeu essa demanda dele ou dela? E quando eles me respondem, ou elas me respondem, não, nunca falei com ele ou com ela sobre isso, eu digo, olha, você pode ter toda a capacidade, boa vontade, interesse e energia para fazer isso. Enquanto você não tiver a tua liderança olhando para isso, não vai rolar. Que o patrocínio não é só financeiro. Tem Exato. que ter um patrocínio ali um pouquinho hierárquico, precisa ter um top-down da visão e direcionamento. Com certeza, porque o que eu vejo, né, em qualquer ambiente corporativo, principalmente quando são empresas aí que já são um pouquinho maiores, né? Vamos dizer aí, depois de 100 funcionários, eu acho que isso já começa a se aplicar. Você tem um grupo ali que foram sendo contratados, precisam entender um pouco, legal, isso aqui não é só um trabalho, isso aqui é o que mais além do meu 9 a 6, né, segunda a sexta. E vai ser a liderança que vai dar esse tom, que vai dizer, nós temos esse propósito, nós temos essa missão, nós temos essa visão para o nosso produto. O cliente tem este lugar na nossa mesa. Se a liderança não dá lugar para o cliente na mesa, como que eu que estou lá, que sou uma funcionária, que acabei de entrar, ou que de repente já tenho uma equipe, mas ainda estou muito longe dessa liderança... Vou mexer a empresa inteira, né? Então, é por isso que eu acho que essa questão da influência que vem de cima não é por uma questão de comando e controle, mas é por uma questão de qual é o propósito daquela empresa. Se for um propósito que está alinhado com o cliente, aí sim, todo mundo vai conseguir. Aí, se você tiver ideias para isso, você só vai jogar mais lenha na fogueira, né? Agora, se você for lá a única pessoa com um pedacinho de madeira ali que vai querer pôr o foguinho... Eu vou fazer aqui o meu foguinho. Vai apagar, não tem... É difícil, né? Sim. Não tem a constância. A gente falou bastante disso aqui em alguns episódios. A gente trouxe Vitor Freitas. Espero que você já tenha visto esse episódio. Se não viu, vai ver. Para falar um pouquinho como é que tá ali na Zenvia, nesse aspecto de fortalecer através da diretoria, fortalecer através do organograma ali, que a gente já tem hierarquia na empresa. Então, a gente olha nem sempre pela questão de poder, mas muitas vezes pela questão de inspiração. Exato. Cara, se nem o meu líder está se importando com o cliente, por que eu vou mudar o processo para me importar com o cliente? É isso. Eu vou entregar o que estão cobrando de mim. Exatamente. E é legal que o Vitor veio já. Acho que enquanto vocês estiverem ouvindo aqui, eu já vou ter ouvido do Vitor. Já temos mais um ouvinte, muito obrigada. Exatamente. E é muito legal saber que... E acho que é importante para quem está ouvindo... que isso sirva também para encorajar as pessoas, né? Para que elas não achem, poxa, o problema sou eu, né? Eu não consegui fazer isso acontecer. Depende muito da tua posição ali, de qual empresa você tá, qual ambiente que você tá, né? Então, eu acho que a gente está numa geração que tem pensado muito em propósito antes de... Né? A gente tem pesquisas, né? O salário hoje ele vem ali em 4º lugar quando você está escolhendo um emprego. E eu vejo isso muito nas pessoas que eu estou, às vezes, entrevistando para contratar. A pessoa quer saber como que é a cultura da empresa, vocês são abertos à diversidade, vocês têm flexibilidade,
Né? E vem depois, sim, com certeza, proposta financeira, porque todo mundo tem suas continhas para pagar. Todo né? mundo tem um boleto no final do mês que eu não vou pagar com tapinha nas costas. Exato. Eles não aceitam. Não, onde eu compro, não. Se alguém souber de algum lugar que aceita o tapinha nas costas, avisa. Manda o endereço aí, bota no chat aí o endereço pra gente que a gente vai. Mas é isso. Então, eu acho que serve também de encorajamento para as pessoas analisarem a sua situação, criarem seu plano de carreira, entenderem, poxa, eu quero trabalhar com isso. Quais são as empresas que estão interessadas mesmo nisso? Sim. Né? Eu quero ir lá, então. Quero trabalhar lá onde eu vou me encaixar. E aí eu vou aproveitar, vou te fazer uma pergunta meio capciosa, assim. Pessoal, Bora. como é que você fez pra trabalhar no LinkedIn? Onde que a gente manda o currículo aqui pra, né? Porque, querendo ou não, a gente olha pra essas empresas grandes que já têm uma estrutura de CS ou de CX, e às vezes as pessoas, início de carreira, se perguntam, como é que trabalha nessa empresa? Então, é só estudei CS, mandei o currículo e foi, ou tem a dica da Mari? Legal. Tem dicas, tem dicas. Eu acho que quando a gente está pensando nessas empresas, vamos falar LinkedIn, até eu conheço, tem muitas pessoas que eu conheço que trabalham Google, Amazon, Meta, onde eu estou hoje, né? Tem algumas coisas que são bem práticas e são, vamos dizer, esses hard skills que a gente fala tanto. E depois eu acho que tem as dicas mais importantes são de soft skills, né? Eu vou começar com o hard skill, que é mais fácil, que é para trabalhar nessas empresas, ter idiomas, né? Então, você saber o inglês é super importante. Embora a gente tenha trabalhado cada vez mais para ser inclusivo, porque a gente sabe que quando a gente exige um inglês, você já está tirando 97% da população. 3% dos brasileiros falam inglês fluente, né? Então, a gente tem trabalhado para conseguir incluir também pessoas que não falam inglês ou que têm um inglês mais básico. E aí entram e passam pelo nosso... Tem alguns programas de treinamento em inglês, né? De qualquer maneira, vai sempre abrir uma porta, o inglês, né? Falando se você está no Brasil, que é o nosso caso aqui... nós atendemos muita América Latina, né? Geralmente, São Paulo é a matriz para atender toda a nossa região do México para baixo. Então, se você tem um espanhol, e eu sei que aí você está falando, pô, Mari, aí, né? Mas, Vou ter vamos que lá, marcar tô dando as cursinho dicas. aqui todos os dias da semana. Tô dando as dicas. Se você tem o espanhol, também é um plus, vamos dizer, é algo que te ajuda no processo. Porque nessas duas empresas... Eu sempre trabalhei com clientes de toda a região, né? Argentina, Chile, Peru, etc. E aí, você tem que ter o espanhol para falar com eles. Embora esses clientes sejam super compreensivos com o portunhol, mas é legal você ter um espanhol ali que você consiga desenvolver. Então, esse é hard skill. E aí, soft skill, eu vou focar em 3 coisas. Eu acho que tem muito a forma como você apresenta aquilo que você já fez na sua carreira. Então, quando a gente está passando por um processo seletivo dessas empresas, sendo super transparente, a gente não olha mais faculdade, que na minha época, quando eu comecei no mercado, se você não estava na faculdade A, B e C, você já era colocado para outra pilha. Na outro montinho. No outro montinho de currículos. Não se olha isso. Mas o que a gente vai olhar? A sua história é importante. O LinkedIn, a gente usa muito o perfil do LinkedIn para encontrar as pessoas. Então, mantenha atualizado, mantenha com os dados ali. Legal. Não uma lista de tarefas. Eu faço A, B e C. Mas, assim, não sei... Letícia, estou aqui, entrego tanto de resultado nessa empresa, gerencio uma equipe de X pessoas, conseguimos reverter processo YZ, né? Então, não é assim, eu cuido dos clientes, eu faço ligações semanais, mensais, mas, qual foi o seu impacto lá? Consigo ligar para 17 clientes por dia. Né? Legal, mas e aí, o que isso gerou de impacto? Né? Acho que é isso que a gente geralmente, nesses processos, eu vejo que a gente vai procurar. E acho que, por último, é realmente você pensar que mais importante do que uma resposta certa ou errada, quando você está fazendo esses processos de seleção, é você conseguir explicar para a pessoa com quem você está conversando qual que é o racional ali o teu raciocínio, né? Então, às vezes tem gente que vem e me fala assim, dá uma zoada, né? Assim, e aquelas perguntas do tipo, quantas motos existem em São Paulo? Ninguém vai saber a resposta certa ou errada disso.
talvez raras exceções que gostam de moto, não sei, ou que... Cara, eu tenho uma história com isso, Mari. Mas assim... Eu tenho vergonha até hoje da resposta que eu dei. Mas aí, pra terminar pra fechar aqui, é isso. Não tem uma resposta certa ou errada, mas vamos lá, como é que eu calcularia isso? Né? Como é que eu começaria a pensar, sei lá, no meu prédio tem X, se de repente tem X prédios em São Paulo. É mais isso do que uma resposta certa ou errada. E aí as pessoas vão querer mesmo, conteúdo. Mais do que você ter trabalhado na empresa A, ou B ou C, né? Acho que um pouco isso, e eu também sou muito apaixonada por conversar com pessoas sobre carreira. Então, se você está ouvindo esse podcast agora, quiser conversar sobre carreira, sobre como você pode se preparar para trabalhar numa empresa dessa, eu tô super aberta pra gente bater um papo, pode me mandar uma mensagem no LinkedIn. Olha aí essa oportunidade, gente. Já procurei, Mariana Assis. Com certeza. E vale super a pena porque a gente tem muita vaga pro mercado de CS, de CX. Tá muito carente ainda. Tem uma galera em transição de carreira, vindo de outras áreas, né? A gente tem amigas em comum aí que eram da educação física, que eram do direito, hoje são maravilhosas profissionais de CS, de CX. E não tem uma faculdade, né? Você citou o fato de fazer uma faculdade no lugar X. Hoje não tem uma formação específica para ser um CSM, né? Não tem. Assim, e de fato, quando eu penso nas pessoas que eu já contratei, pessoas da minha equipe, teve gente que... Eu acho que o background mais... a faculdade mais básica, mais meio que óbvia, eu fiz administração. Porque vai te dar um pouco aí essa visão de negócios e tudo mais. Mas eu tenho muita gente... Eu já tive gente que fez jornalismo, relações internacionais, publicidade... que mais? Deixa eu pensar aqui algum mais... eu já vi gente que fez... Eu tenho um cliente que tem uma enfermeira que é CSM. Eu já vi gente que fez religião. Então, fez uma faculdade ali de teologia e se encaixou ali em uma experiência / nicho que, cara, essa pessoa é a pessoa certa para CS. Eu tenho um background de tecnologia, eu fiz ciência da computação. Migrei para a área de projetos depois, ali no meio da carreira. Então, eu não acho que tenha uma formação. E hoje em dia, tem um negócio assim que eu acho super importante quando fala de carreira. A gente vai viver muito mais. O mundo muda a cada... A gente vive nesse mundo já, acho que é o VUCA que a gente está agora, né? Que é volátil, né? Incerto. Tem essa sigla, depois procurem aí para saber um pouco mais sobre ela. Então, a nossa carreira vai mudar muito durante a nossa vida profissional. Tem uma pesquisa que a gente faz, que a gente fez, né, na Meta sobre aprendizado e tudo mais, encomendou com um instituto de pesquisa, que fala que entre 3 e 5 anos a gente já vai ter uma força de trabalho com habilidades obsoletas que vai ter que ser praticamente retreinada para fazer aquilo que ela vai ter que fazer no futuro. Que a gente ainda não sabe. Que a gente ainda não sabe, exatamente, né? Por exemplo, a minha equipe... vou dar alguns exemplos de tudo que mudou, né? Em 6 meses. Meu Deus. Sim, mudou o nome da empresa, né? Então, ano passado, eu trabalhava no Facebook. De repente, em novembro do ano passado, a gente recebe esse anúncio de que seremos Meta, não seremos mais Facebook. Somos uma empresa que está focando no metaverso. Então, a minha equipe agora tem tido esse tipo de conversa com os nossos clientes. Éramos experts em metaverso? Não, mas estamos aprendendo. Com a comunidade de metaverso que existe já no Brasil, que já, sim, essa é uma comunidade expert que já vem falando sobre esse assunto há anos, e a minha equipe está aprendendo. Então, assim, qual que é a faculdade para trabalhar com metaverso? Não tem, né? A gente tem que estar aberto, sim. Esse mindset de você estar aberto a aprender, eu acho que é o mais importante. Ari, é muito louco isso. Porque se me perguntar, Rob, você sabe de metaverso? Eu falei, não é aquele óculos VR lá que a gente usa? Muito bom. A gente precisa de um tempo para se atualizar, né? E aí lá, eu moro em Florianópolis, a gente teve recentemente uma galeria virtual com exposição de obra de arte no metaverso. Eu fiquei, gente, isso já chegou em Florianópolis, Você viu? É que muito chique. rápido. Com certeza, é muito rápido. Não dou conta. Para você ter uma ideia, desde o ano passado para cá,
as buscas pela keyword metaverso aumentaram 700%. Uau! Então, realmente, é um movimento que está muito acelerado. A gente já vê algumas empresas tendo treinamento em realidade virtual, né? Então, a gente tem contato com essas empresas. Não estão fazendo conosco, vamos dizer, com a minha equipe, mas estão usando o nosso dispositivo, que é o Quest. Nós já temos cliente que já lançaram as próprias lojas nos metaversos existentes. Uau. Lá nos Estados Unidos, né? Então, já está acontecendo, né? E aí, como é que a gente se mantém atualizado? É o mindset, é você ter esse músculo de buscar informação, de buscar e tá atualizado e falar, legal, o que eu tenho, eu trago comigo, mas eu tenho que estar sempre aberto a aprender. E sem dúvida, acho que isso traduz o que a gente mais fala de nunca tá pronto o processo de CS. Com certeza. Porque se em 6 meses mudou o nome da empresa, mudou o posicionamento, mudou o carro-chefe de produto, mudou... Todo mundo tem que aprender metaverso, gente. Não é? Com certeza, quando a gente pega isso e traz para o universo de Customer Experience, de Customer Success, eu vejo o seguinte, todos os produtos, eles evoluem, né? Então, ainda mais se a gente está querendo ganhar mais clientes, se a gente está querendo trazer mais valor para o cliente. Uhum. Então, é sempre uma evolução. O meu processo, vou dar um exemplo bem prático, né? A gente lançou uma funcionalidade muito bacana no nosso produto atual em 2020. E aí... Desculpa, 2021. E aí, a gente tinha vários materiais de treinamento, as nossas métricas, que não incluíam aquela funcionalidade para eu medir a adoção do cliente, esse índice de valor que eu estou entregando. Então, é um processo em evolução. Eu lancei o ano passado, agora eu preciso ir lá e colocar isso lá dentro, ensinar a minha equipe. Legal, gente, eu tenho essa nova funcionalidade. Então, agora vocês precisam, dentro de toda a narrativa que vocês já conversam com os clientes, como que a gente vai encaixar isso? Vai ser assim, é a forma como ela se encaixa no restante do processo. Então, realmente, nunca vai ser algo pronto. A gente sempre vai ter trabalho. Que bom. Temos emprego, temos salário. Ainda bem, né? Tá tudo caminhando conforme previsto. E a Meta, ela tem uma área desse X também? Ou isso é mais... Legal. Tanto a Meta quanto o LinkedIn, você não vai encontrar num organograma alguém que vai ter lá analista de Customer Experience, né? Muito pelo fato de que isso tem que estar lá dentro de todas as equipes, né? Uhum. O mais próximo do que a gente tem disso são algumas equipes que a gente chama de operações. Então, operações de produto, operações de suporte, que tem esse nome dentro dessas grandes empresas, mas que estão olhando para vários sinais que os clientes estão dando, seja eu tenho minha plataforma de suporte, o cliente dá feedback em todos os tickets que ele abre e que são fechados. A gente sabe que tem N plataformas que faz isso. Famosa CSAT. Exato. Então, tem uma equipe que vai lá e pega esse índice, né? Que pega essas respostas. E que depois vai lá e pega também todos os inputs das pesquisas que a gente fez com os clientes. E depois pega os inputs da minha equipe de Customer Success, que já tem algo assim, mais qualitativo, de algo que ele conversou com o nosso representante, nosso ponto de contato dentro do cliente. Essa equipe junta tudo isso e aí começa a acionar, olha, engenharia, a gente precisa trabalhar nessa e nessa funcionalidade, que a gente recebeu X comentários sobre a instabilidade no dia tal, né? Olha, equipe de produto, tem muitos clientes pedindo alguma coisa nessa área. Então, você vai ver esse tipo de nomenclatura para quem está ouvindo mais na operação ali no dia a dia e está levando isso para capilaridade, né? Para levar para todo mundo que precisa ouvir e pôr no planning deles lá para falar, vamos fazer isso acontecer. Legal. E isso já traz bastante a ideia de como que vocês escutam o cliente. Então, tem lá procedimentos padrões que a gente já está acostumado a ouvir aqui de CSAT, CES, NPS também tem. Temos. Precisa de produto, tem INEP, tem toda essa sopa de letrinha aí de pesquisa. Temos NPS, temos CSAT, e aí temos aí essas pesquisas mais
1 a 1, né? Que a gente vai e faz um... Então, recebi alguma coisa, a gente tem um processo de pesquisa que vai lá e vai fazer uma entrevista com clientes que topam, né? E que foram selecionados ali dentro desse mundo de feedback que a gente recebe. Algum critério que vocês Não querem usamos ali todas as siglinhas, tá? Acho que isso é legal falar. Eu comentei com você no começo, né? Não, uma operação desse tipo de empresa, né? Ela também está em evolução. A gente também está aprendendo e entendendo o que a gente tem que trazer de novo. E não precisa fazer tudo só porque está na moda, né? Exato. Também. Então, é muito escolhido, é muito decidido, assim, legal. Qual é o impacto que isso vai trazer para mim nesse momento? Eu já estou medindo aqui, eu já estou medindo ali. Tem mais alguma coisa que eu preciso medir? Tem. Então, eu vou ter que implementar alguma outra metodologia ou algum outro framework. Não tem. Por enquanto, eu acho que com o que eu tenho, eu estou entregando... Estou conseguindo ter uma visão, então vou manter. Objetivo. Né? Que é uma das coisas que a gente fala muito também na área de CS, é que tem que ter o objetivo da operação. Porque se a gente não sabe onde quer chegar, não tem como eu medir se eu tô perto. Exatamente, eu acho que tem duas coisas. Isso, né, de sempre ter como medir. Às vezes eu vou fazer benchmark, o pessoal fala, eu não tenho analytics. Eu não sei se o meu cliente está usando ou não. Esse é o passo número 1, né, vamos dizer. E você ter um pouco mais de informação sobre o cliente. E o número 2 é a gestão ter visibilidade disso para ir acompanhando, né? Eu brinco assim, quando você está fazendo dieta, se você não se pesa com uma certa regularidade, pode ser que você fique no mesmo, né? Pode ser que você, não, só uma batatinha aqui, só uma cervejinha ali, né? E você vai olhar no fim da semana, no fim da sua dieta, puxa, não perdi nem 1 quilo. Agora, se você vai lá e pesa todo dia ou toda semana, você vai começar... Tem disciplina, tem constância. Exatamente, é isso, né? Tudo na vida, assim, quando você tá buscando esse objetivo, você precisa ter uma forma de medir. E também tem que medir se a gente tá ganhando dinheiro. Com certeza. Ganha dinheiro olhando para CS? Olha, com certeza, né? Eu acho que se eu penso nessas duas empresas, né, que a gente está falando aqui, tanto o LinkedIn quanto o Meta, o maior crescimento que a gente tem vem da base de clientes, né? Então, hoje, se você olha ali, eu consigo crescer o meu business com a minha base instalada, então, com clientes já existentes, mais, às vezes, do que eu consigo crescer com novos negócios que estão entrando, né? Esse é um ponto. E depende muito da curva que você tá, né? No teu produto. Às vezes, se é um produto novo, isso ainda não vai acontecer. Mas... precisa em algum momento acontecer para você conseguir ver, né? Você conseguir ter ali... Primeiro, provar que o teu produto tem o market fit, principalmente para startup, isso é super importante, né? Nem preciso, né? Tô falando aqui, mas eu vejo, né? Isso quando eu falo com startup, né? Que os investidores já começam a perguntar qual a sua taxa de churn. Qual que é a sua taxa de retenção de cliente? Qual que é o teu net dollar retention? Então, quanto que você está crescendo ali do teu book já existente, né? E isso, quando eu olho para as empresas que eu trabalho, que eu já trabalhei, você tinha equipes, um investimento muito grande para ter equipes muito bem qualificadas para trabalhar bem essa base e crescer a base, porque é uma grande fonte dentro ali da receita que a gente tem com os nossos produtos. Sim. Leva um tempo para a gente conseguir estruturar isso e daí um tempo para provar. E a gente tem acompanhado esse movimento de mercado, eu acompanho muito através da consultoria, o cliente que dá aquele break, que dá aquela desistida, assim, porque, não, CS não é para o meu negócio, ficou um pouco caro aqui, porque precisou de gente, precisou de software, aí ficou um pouco caro para mim. E aí para antes de ter a primeira conquista. Você acha que tem um tempo médio, ou isso vai variar de negócio para negócio? Quanto tempo eu mostro que está funcionando? Legal, essa é uma boa pergunta. Na minha experiência, o que eu vejo... vamos pensar, eu vi 2 produtos um pouco quase nascendo ali, né? No primeiro ciclo ali de renovações de contrato, vamos dizer, né? O que eu vejo que acontece? Geralmente, se você está lançando algo novo... Pode ser que no começo você não tenha grana e nem consiga investir em CS ali no começo de uma equipe, a gente está falando, né? O mindset deveria estar lá, já, né? Sim. Mas pode ser que você ainda não consiga ter um CSM, pode ser que você ainda não consiga ter uma pesquisa, mas é importante você já ter em mente que você vai precisar disso em algum momento. O que eu vejo geralmente é que as empresas esperam ali 1 ano fiscal, quando você está abrindo. Então, eu vou lá, eu vivo 1 ano fiscal vendendo coisas
E aí, poxa, conquistei essa base de clientes. E geralmente ali a empresa começa a investir e contratar o primeiro CSM. Ou, vou começar a criar ali na minha área de CX. Porque já começou o cancelamento, né? A não renovação veio. Também. E aí o desespero bateu, ele foi atrás do CS. Isso, você começa a ver que se você não cuida do cliente que entrou, esse cliente... Você pode dar sorte desse cliente se virar, mas geralmente isso não acontece. Então, você precisa ter um processo ou uma pessoa que vai cuidar daquilo. E aí, sim, é isso. Quando a empresa ela vendeu lá 10, e aí, de repente, ela vê que 5 que pediram para cancelar, aí ela... É market fit? Não é possível, porque os outros 5 estão muito bem. Por alguma razão. O que eu fiz com esses caras, né? Então, tu começa a analisar ali. Fala, não, então eu preciso entender qual é a fórmula de sucesso para eu aplicar para todo mundo que vai entrar, né? E aí, eu acho que é quando a pessoa realmente começa a ver, não, realmente eu preciso investir nessa área. O ideal seria começar as duas juntas, né? Mas eu ainda não vi uma empresa que conseguiu fazer isso. Porque é tudo novo. É. Então, acho que esse é o primeiro impacto que a gente tem para uma empresa que está nascendo hoje, né? Descobrir um problema, estou criando a empresa agora, talvez seja um pouco mais simples, não mais fácil, nascer com CS ou com CX. Agora, para uma empresa que tem 5, 10, 15, 25 anos de mercado, é muito mais difícil porque a mentalidade é de dinheiro no caixa. Com certeza. É da venda. E eu acho que essas empresas mais tradicionais... elas, às vezes, não acreditam que algo vai acontecer com a sua carteira de clientes. Uhum. E, de repente, acontece, né? De repente, aparece uma disrupção. De repente, aparece um produto mais barato. Ou um produto que resolve melhor os meus problemas. Vou dar um exemplo aqui muito concreto. Todo mundo conhece o Salesforce. O Salesforce nasceu assim. Quando ele nasceu lá em 2010, ali, né? Que ele começou a virar alguma coisa... 2010, a gente recebeu o Frank, que é um dos caras que foi o Chief Revenue Officer da Salesforce lá nesse comecinho. E ele foi contando Legal. essa história pra gente. E aí ele falou assim, olha, quando a gente nasceu, a gente era um produto que alguém ia lá, subia uma planilha num produto, numa interface web. E a gente começou a pensar, o que eu tenho que fazer para os meus clientes amarem isso daqui? E ele estava concorrendo com as grandes empresas de tecnologia. E, no começo, eles nunca acreditaram que eles iam ser uma Salesforce. No sentido do tamanho que eles... Salesforce. Exato. Me nota. Me nota que note este programa, note. Não é? Então, é isso. E aí, aquelas empresas mais tradicionais também nunca imaginaram que elas iriam perder os clientes delas. Para aquela empresa que importava a planilha. Exato. Fiéis, né? Com contratos de 5 anos... que estavam lá todo ano na convenção de vendas lá no Havaí, sei lá onde, né? Nunca imagina que eu vou perder para alguém que está ali, que nem chama o CTO para ir num evento chique desse. Foi que a Salesforce encontrou a maneira o que eles fizeram? Eles entregaram um produto que o cliente amava e eles foram crescendo junto com os clientes. Até que eles foram lá e fizeram a disrupção que fizeram no mundo de tecnologia e foram a primeira empresa SaaS, né? Então, eu acho que esse tipo de exemplo também é importante dar para essas empresas tradicionais, quando a gente está falando com lideranças que talvez tenham essa resistência, porque eles vão ver, realmente, preciso entender, pode ser que eu não perca em 2 anos, mas pode ser que eu perca em algum momento se eu não me mexer e não me atualizar. Perfeito. Por falando em se atualizar, a gente precisa fechar sempre com uma frase inspiracional. A gente tem aí tanto empresas quanto profissionais acompanhando o programa. Na visão Mari, e aí a gente pode falar de meta ou de mercado, o que significa se clientizar? O que é pensar no cliente? O que é pensar no cliente? Olha, eu tenho para mim uma coisa, nessa minha carreira de falar com clientes, pouco se fala sobre amor no mundo corporativo. Mas essa frase está comigo essa semana e ela veio e eu vou compartilhar, né? Eu acho que tem uma frase para mim que é o amor vence tudo. Que, né, amor
brega, né? Romântico. Não é isso. Eu acho que... Não é um amor romântico, não, Não gente. é um amor romântico. Embora o amor romântico também vença, né? Mas eu tô falando aqui do quão importante é a intenção e os atos, né? O que a gente entrega, ter um algo a mais, né? Eu não tô fazendo uma transação ali por si só com o cliente. É um relacionamento, é uma pessoa falando com outra pessoa, né? E se tem uma coisa que se provou aí na minha carreira, que dá muito resultado, é quando eu coloco esse amor genuíno, essa intenção de fazer o melhor que eu puder em cada uma das interações. E eu acho que quando a empresa está pensando nisso, em primeiro lugar, para o seu cliente, as coisas vão se resolver. A gente vai conseguir encontrar soluções, a gente vai conseguir ouvir direito esse cliente. Esse cliente vai entender se às vezes a gente teve um problema. Deu um bug, acontece. Mas se você criou esse relacionamento, a pessoa recebe de outra forma. Então, eu acho que eu deixo essa mensagem aqui para que mais pessoas no mundo corporativo vivam e levem o bem aí no seu dia a dia, porque vale a pena. E que tá tudo bem gostado que faz, né, gente? Com certeza. Muito bom, Mari. Só te agradeço. Obrigada por compartilhar o tempo, a experiência, o conteúdo, tudo que você compartilhou aqui com a gente. Muito obrigada. Eu agradeço muito o convite. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Mas a gente tem essa sensação. É sempre assim, né? E... Falando do que gosta, né? Não é? Agradeço também o tempo do pessoal que ouviu aí. E, de novo, eu acho que a comunidade de Customer Success no Brasil, acho que o que eu mais gosto é essa abertura e esses relacionamentos que a gente cria. E assim como as pessoas me receberam aí quando eu comecei, eu também abro essa porta aí para quem quiser bater papo, perguntar sobre carreira, sobre qualquer coisa, que me procurem aí também. Estou super à disposição. Muito bom, essa comunidade sempre se fortalecendo. Temos aí conteúdo novo. Eu espero que você tenha acompanhado até aqui. Depois me conta se você está só ouvindo ou se você também está vendo este podcast. Siga, curta, clique, compartilhe, enfim, faz essa coisa toda que falam para você fazer. Eu não estou muito treinada ainda, mas daqui a pouco eu começo a fazer o pitch de blogueira aqui. Obrigada, gente. Vejo vocês no próximo episódio. E Mari, vamos continuar com a sua experiência? Com a minha experiência? Vamos? Com a minha Vamos continuar com a sua experiência. Nossa! Tem legal. views pra você lembrar deste momento. Monitorar a experiência dos clientes é fundamental para o sucesso do negócio. A Index é uma empresa completa para te auxiliar no monitoramento de experiência, com soluções desenvolvidas por especialistas. Pesquisas e monitoramento de experiência de forma séria e profissional é com a Index. Index, monitoramento de experiência de clientes.